Como definir um método e estruturar a carreira, né, para faturar mais como um personal trainer. Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos a essa série de aquecimento para a Semana do Personal Sênior, que é um evento 100% gratuito e online que vai acontecer aí nos dias 19, 20 e 21 de junho às 22 horas. A Semana do Personal Sênior é um evento com 3 aulas gratuitas, tá? Onde eu explico o passo a passo para você se tornar um personal trainer diferenciado, né? Uma referência na sua área e um profissional que tem aí um método específico, que tem estratégias de venda, que tem todo um trabalho organizado e mais do que isso, que tem um salário que deseja realmente ganhar e, né, que acha que merece receber. Esse evento ele vai ajudar personagens que estão recém começando na carreira e daqui a pouco não sabe ainda, né, qual área, qual caminho seguir, mas também aqueles que já estão no mercado e querem dicas, querem estratégias para poder se consolidar cada vez mais aí na profissão. Para você garantir presença, né, na Semana do Personal Sênior é muito fácil e você já pode fazer. Então, quando acabar a live aqui, você pode ir lá no link que está na nossa bio. Você clica lá no link, né, e já faz sua inscrição. Como eu falei, é totalmente gratuito. Certo, gente? Muito bem. Além de todas as estratégias e dicas que eu vou passar para você se tornar um personal trainer referência, eu vou mostrar e eu vou ensinar também como você pode se tornar um personal sênior, que foi a maneira que eu encontrei e utilizei para conseguir me destacar no meio de uma concorrência que é enorme, né? Que é a concorrência aí de personal trainer. A gente sabe que tem muita gente nessa área e que é preciso que a gente se destaque, se diferencie de alguma maneira para poder assim chamar a atenção. Nessa live de hoje eu vou falar sobre como é que você pode definir o seu método de trabalho, né? E também estruturar a sua carreira para conseguir faturar mais sendo um personal trainer. E aí, gente, eu vou começar falando para quem assistiu a primeira live, né, desse aquecimento para a Semana do Personal Sênior. Na primeira live eu dei 5 dicas, né, de como a pessoa, o profissional, poderia começar a trabalhar para se tornar, então, um personal trainer referência, tá? Então, vou lembrar aqui os 5 primeiros passos para a gente começar nesse trabalho de estruturação. A primeira dica é justamente de se estruturar, de se organizar, certo? A segunda dica era de nichar o seu público, né, os seus atendimentos. Como eu fiz, eu trabalho com pessoas idosas, tá? Então, nichar um público de atendimento é, sim, uma segunda estratégia, um segundo passo para você chegar lá. Bom, a terceira era seguir uma linha, né, uma referência, uma linha, como é que eu vou dizer para vocês? Alguma referência de literatura, certo? Ou daqui a pouco uma pessoa para vocês seguirem na internet. Por exemplo, o canal da Ativa é um canal que daqui a pouco vocês podem seguir. Tem vários outros que também vocês podem fazer isso. A quarta seria de criar um método, a partir, daqui a pouco, dessa linha que vocês vão seguir. E a quinta e última seria de justamente vender esse método, porque não basta ter o método pronto, aplicar nos seus alunos e guardar isso com vocês, né? É interessante vocês externarem isso até para que mais pessoas aí conheçam o trabalho de vocês.
Então, hoje eu vou mostrar aqui para vocês que é importante sim ter um método, né, para que vocês sejam aí profissionais diferenciados. Gente, primeira coisa, quando eu falo aqui em método, em metodologia, né, a primeira coisa que vem na cabeça, pelo menos para mim, é na maneira de dar aula. Então, quando eu escuto aqui, mas a metodologia do fulano, então é o jeito dele dar aula. Mas, na verdade, o método de dar aula, é apenas um dos componentes que engloba toda uma estrutura. Essa estrutura, né, que eu me refiro, sim, que é o método de trabalho dessa pessoa. Então, quando eu vou buscar, por exemplo, no dicionário, o que significa metodologia, eu encontro a seguinte definição. A metodologia é o estudo dos métodos, isto é, o estudo dos caminhos para se chegar a um determinado fim. Isso que é uma metodologia. Então vamos lá, pensando no nosso caso, tá? Como personal trainer. O que seria o fim, um determinado fim, que nem fala ali essa classificação aí do dicionário? Seriam os nossos objetivos com o nosso trabalho. Ou seja, os resultados que a gente quer alcançar para os nossos alunos, o retorno financeiro, né, o nosso salário, a estabilidade. Para mim, uma carga horária de trabalho reduzida, porque eu não quero trabalhar o dia inteiro, eu quero trabalhar apenas 2 turnos, então para mim é sim o objetivo. É o reconhecimento e a valorização como profissional. Né? Tem muitos profissionais de educação física que reclamam muito, né? Se sentem desvalorizados. Então, um dos objetivos é sim a valorização profissional. Pois bem, sendo assim, a gente consegue perceber então que método não é só a maneira de dar aula, porque simplesmente o fato, né, a ação de dar aula não é o suficiente para a gente chegar no nosso objetivo final. É preciso mais do que isso. Se vocês daqui a pouco se concentrarem em apenas dar aula, se concentrar apenas nas aulas práticas, vocês vão estar fazendo o que grande parte dos personagens fazem hoje, né? Que é chegar na academia, escolher os exercícios e simplesmente passar para o aluno e ir embora. E não é bem assim, né? Lembrem que eu já comentei diversas vezes que o personal trainer é uma empresa, né? E uma empresa qualificada, ela apresenta diversos setores. Então, cada setor se relaciona entre eles e depende um do outro para que a coisa realmente funcione e essa empresa consiga entregar resultado para os seus clientes. Então eu vou trazer um exemplo para vocês aqui que todo mundo conhece, tá? Vou pegar aqui para facilitar. Por exemplo, McDonald's, tá? Normalmente a gente vai no McDonald's e a gente só vê o produto final, né? O produto final que é o sanduíche que a gente compra. Mas se a gente parar para pensar, né, antes desse sanduíche já tem todo um trabalho ali envolvido, né? E vamos comparar aqui com a nossa profissão. Se no McDonald's o sanduíche é o produto final, no nosso caso, a aula que a gente está dando para o aluno é o nosso produto também, tá? Então, gente, antes desse sanduíche chegar, tem muita coisa acontecendo e muita coisa que já aconteceu. Tem funcionário que é responsável pela produção desses lanches. Tem outros funcionários que trabalham no setor de RH, contratando, né, funcionários para trabalhar na empresa. Tem uma pessoa daqui a pouco no setor que administra esses funcionários. Tem o setor que compra a matéria-prima, né, para fazer os lanches. Tem o setor responsável pelo marketing da empresa. Tem outro setor que daqui a pouco vai negociar franquias, que vai administrar a parte financeira. Então, assim,
vai longe, né? E o que a gente consegue enxergar nessa estrutura toda? Que existe uma organização, existe um método de trabalho, né? E esse método de trabalho, todos os setores vão acabar seguindo. Então, a partir dele, cada setor sabe exatamente o que fazer, né? Eles fazem, né, de uma forma que, inclusive, quem compra deles sabe também como funciona. Então, a gente vai lá no McDonald's, por exemplo, vou levar minha filha lá. E a minha filha, ela quer o brinquedinho. Então, gente, o brinquedinho, ele vem junto, né, de um lanche. Eu sei que eu vou ter que comprar o tal do McLanche Feliz para poder ter o brinquedo. Senão, não vai vir. Pode ser até que eles vendam de forma separada, não sei como é que funciona hoje, mas vai ser, claro, muito mais caro. Mas o que eu quero dizer é que eu não consigo chegar no caixa e pedir para eles, não, eu quero o Big Mac junto com o brinquedo. Não, porque o brinquedo vem só em um dos tipos de lanche que eles vendem. E é o padrão que eles estabeleceram, é o método que eles estabeleceram. E isso é tão organizado, né, que a gente, como cliente, a gente já entende um método de trabalho do McDonald's. Beleza, mas vamos lá. Voltando para a nossa realidade, então. Então, o nosso produto final, como eu falei, são as aulas. Mas muitas coisas devem acontecer antes da gente entregar o nosso produto final, antes da gente estar ali diante dos nossos alunos na academia. A gente tem que montar, vamos dizer assim, o nosso lanche antes, né? A gente tem que vender também o nosso lanche, o nosso produto. A gente tem que cobrar pelo nosso lanche, pelas nossas aulas. Vocês conseguem entender onde que eu quero chegar? Então, todas essas definições de estrutura do meu trabalho é que vão aí realmente estruturar, vão compor o meu método de trabalho e não simplesmente as aulas. E, gente, é preciso que as pessoas que estejam do outro lado, os nossos possíveis clientes, eles reconheçam a nossa metodologia, tá? Que elas saibam, né, que por trás de uma simples aula tem todo um processo que é pensado, né, e claro, pensando aí nos objetivos deles. Então, o fato de mostrar para as pessoas essa metodologia demonstra muito mais profissionalismo por parte do personal trainer. Demonstra mais seriedade e demonstra também muito mais comprometimento. É muito diferente simplesmente chegar para dar aula, né, numa academia, passar os exercícios para o aluno e ir embora. Agora, tu chegar para esse aluno e explicar para ele como é a periodização, como é que eu pensei a periodização dele ao longo de tantos meses que ele vai estar comigo nessa sessão. Como é que é a estrutura da aula dele, como é que eu pensei a estrutura de aula, né? E como é que eu faço para avaliar e reavaliar ele, para ver a evolução dele, é completamente diferente, né? Olha o valor que eu estou entregando para essa pessoa comparado com aquele outro profissional que eu comentei com vocês. Então, é dessa maneira, passando o valor do nosso trabalho para o cliente, é que ele vai passar a nos valorizar mais. E eu vou fidelizar essa pessoa, tenho muito mais chances de fidelizar esse cliente comigo do que aquele outro profissional. Muito bem. Então, que pontos que a gente pode organizar e que vão compor o nosso método? Tá? Vamos bem para a nossa área aqui de personal trainer. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês, tá? De pontos que a gente pode organizar e padronizar para poder ofertar para o aluno. Começando por uma coisa muito simples, que é a forma de atendimento. Tá?
Por exemplo, eu trabalho com pessoas idosas, então eu tenho que conhecer a linguagem dessas pessoas. Eu tenho que me comunicar com essas pessoas por uma linguagem específica. Então, assim, outro exemplo, eu vou conversar com o aluno, recebo uma mensagem, eu já vou ter estruturado as mensagens que eu vou passar para ele. E uma das coisas importantes aqui na hora da venda é não deixar o aluno esperando muito tempo para responder. Então daqui a pouco ali eu estou em atendimento, vi que recebi uma mensagem, mando ali uma mensagem padronizada para o possível cliente que eu vou ter, né? E aí ele aguarda e eu consigo falar com ele melhor. Outra coisa, gente, é que esse aluno que eu estou me comunicando primeiramente, eu não vou sair vendendo o meu trabalho para ele. Eu vou conversar com ele, vou deixar ele mais à vontade e eu vou procurar saber quais são as características dessa pessoa. Eu vou me interessar por ele. Isso faz parte do meu método. Eu podia simplesmente passar os valores do meu trabalho e ok, mas não, no meu método eu prefiro conversar com o aluno e explicar o meu trabalho para ele, certo? Assim eu tenho muito mais chances de captação do que simplesmente passar o meu valor. Essa é uma característica de abordagem, tá? É o meu jeito de fazer, é o meu método. Uma segunda situação que eu quero mostrar para vocês é preço e forma de pagamento. Como é que eu vou precificar o meu serviço? Eu, no meu método, o método que eu utilizo, eu tenho uma ferramenta que me ajuda a criar o valor do meu serviço. E com base em alguns aspectos, como os custos que eu vou ter para chegar até esse meu aluno, né? O tempo que eu gasto para me deslocar, para ir e depois para voltar desse aluno, tá? E também o valor que eu desejo receber, que eu acho justo receber pelo trabalho, né, que eu ofereço. Então, assim, gente, não é um chute a precificação do trabalho. Eu não tirei do nada o meu preço, né? Eu levo em conta esses aspectos. Aí vocês vão perguntar: poxa, Guilherme, mas então tu não tem um preço único para os teus clientes? E eu respondo: não. Cada caso é um caso. Eu tenho sim um valor base que eu acho justo eu receber pelo meu trabalho. Mas como eu falei para vocês, eu levo em consideração esses outros aspectos. Então, um aluno que eu atendo aqui na minha academia, eu cobro um valor X. Agora, se eu tiver que atender um outro aluno que está a 10 quilômetros de distância, né, do local onde eu estou, é um outro valor. Porque até eu chegar nesse aluno e voltar, eu perdi tempo. O tempo que eu poderia estar usando para atender uma outra pessoa dentro da minha academia. E eu também gastei, né? Porque eu tenho que me deslocar até lá, tem um custo. Tem um custo ou de combustível ou de Uber, não sei como é que vocês se deslocam até os seus alunos. Mas tem esse custo também. Então isso tem que estar presente na ferramenta, certo? Então, gente, essa precificação faz parte da minha estrutura, faz parte do meu método. Mas não se preocupem, tá, em saber isso agora, porque eu vou mostrar essa ferramenta para vocês com detalhes lá na semana do Personal Sênior, tá? E lembrando, né, gente, essa ferramenta eu não vou utilizar ela só com alunos idosos. Eu posso usar com alunos de qualquer idade. Então, uma ferramenta super importante aí que vai me auxiliar muito, vou ganhar muito tempo, né, usando aí a ferramenta. Outra coisa, forma de pagamento. Como é que vocês costumam cobrar pelo serviço de vocês, pelos atendimentos que vocês fazem como personal? Vocês poderiam me falar? Como é que vocês cobram normalmente? É por aula? Ou tem alguma outra maneira? Eu só vou adiantar para vocês
Não quero assustar ninguém aqui, tá? Longe disso. Muito pelo contrário, eu tô aqui para ajudar pela experiência que eu já tenho de anos. Só eu vou me adiantar e dizer aqui. Ó, o Marcelo respondeu aqui. Marcelão, mensalidade. Boa, Marcelão. O Lucas também, mensalidade. Ah, excelente. Então, gente, cobrar por aula é a pior estratégia que a gente pode adotar como forma de pagamento. Helenice, hora aula, mês. Hora aula, mas pagando por aula. Isso, Helenice, né? Não uma mensalidade. Tu contabiliza quantas horas o aluno fez no mês e depois tu cobra do aluno. Acho que é isso, né? Enquanto a Helenice me responde aqui, eu vou prosseguindo, tá? Gente, a ideia é o seguinte, ó. Na semana do personal eu vou apresentar para vocês 3 maneiras, tá, de como cobrar pelo serviço de personal trainer. E eu vou falar das vantagens e das desvantagens, tá? Mas eu já vou adiantar aqui que cobrar por aula às vezes pode ser um pouco perigoso. Se daqui a pouco o aluno não vem, né? Se o aluno se atrasa muito e passa o tempo de aula dele, se daqui a pouco ele vai viajar de férias. Então, assim, dá para cobrar por aula? Dá, claro. Eu cobrei muito tempo por aula. Mas ao longo do tempo eu fui descobrindo que existiam outras maneiras de cobrar dos alunos e que me deixaram mais seguros, que eu não perdia tanto dinheiro. Deixa eu ver o que ele me botou aqui. Ele paga antes. A reposição, caso precise, somente mediante atestado médico. Oh, Deus! Tá, óbito na família. Ah, entendi. Tá. Beleza, legal, Helenice. Então, gente, tem algumas maneiras de fazer essas cobranças, tá? Eu, lá na semana do Personal Senior, eu vou apresentar e vou dizer qual que eu utilizo, né, ultimamente e quais são as vantagens dela. Um terceiro ponto que vai fazer parte do nosso método de trabalho é a avaliação física. Avaliação, gente, deem valor para a avaliação física, tá? Para mim é a grande chave para poder alavancar na carreira. Por quê? Porque tem muita gente, a grande maioria dos personagens que não fazem. Então pode ser um grande diferencial para vocês. Não só um diferencial por vocês fazerem a avaliação, mas também por entregar resultado através da avaliação física. E é isso que valoriza muito o profissional. Gente, a avaliação física de uma pessoa idosa, ela é diferente de uma avaliação física para pessoas adultas, tá? Então, se a gente for aplicar a avaliação física de uma pessoa adulta em uma pessoa idosa, a gente não vai ter as mesmas informações que a gente precisa para trabalhar, né, com essa pessoa idosa. Então, é preciso que a gente tenha aí uma avaliação física específica para o idoso. Vamos pensar aqui, gente, o aluno idoso, ele tem como característica e ele tem como objetivo a saúde dele, a funcionalidade, tá? Então, no momento que a gente for criar a nossa avaliação física voltada para o idoso, a gente tem que pensar nestes aspectos, certo? Pode ter composição corporal? Claro que sim. Pode ter antropometria? Com certeza. Mas é fundamental que a gente avalie força muscular, equilíbrio, flexibilidade, potência aeróbia, que a gente avalie a marcha do aluno, tá? Então, é diferente esse tipo de avaliação, né? E esse tipo de avaliação tem que estar dentro do nosso método, tá? Amanhã, na live de amanhã, tá? Eu vou falar só sobre avaliação física, tá? Então, marca aí na agenda, porque é uma live, é uma aula bem legal e, como eu falei, a avaliação física é extremamente importante, ainda mais quando a gente vai trabalhar com idosos. Outra coisa, gente, outra coisa tem que estar no nosso método, as aulas, tá? O que eu quero dizer com a aula? Lembra que a aula é o nosso produto final, tá? Mas como é que a gente vai estruturar essas aulas? As aulas não podem ser iguais para todos os alunos, porque os alunos são diferentes uns dos outros. Mas a gente pode ter uma base. Nas minhas aulas com idosos,
eu preciso trabalhar muitas das variáveis que eu falei para vocês ali antes, né? No momento da avaliação. A força, a flexibilidade, o equilíbrio, enfim. Então, mas eu preciso saber em que momento da aula que eu vou trabalhar cada uma dessas variáveis, tá? Qual é a ordem que eu vou trabalhar. Então eu vou realmente estruturar a minha rotina diária de aula. E aí, claro, dependendo da fase que o meu aluno está, eu vou dar ênfase para uma variável ou para outra. Puxando um pouquinho desse assunto também, quando eu falo a fase em que meu aluno está, eu estou me referindo à periodização. Não sei se vocês fazem periodização com o aluno de vocês, tá? E eu entendo, tá? Porque muito personal não periodiza o treino do seu aluno, porque, gente, tem muito aluno que falta aula, tem muito aluno que viaja bastante, tira férias, e às vezes a gente tem muita dificuldade para fazer uma periodização, né? Como deve ser feita. Mas com pessoas idosas, por exemplo, essa dificuldade já diminui, né? Porque o aluno idoso dificilmente ele falta. Claro, num caso de doença, né? Ou um problema de saúde qualquer, ele vai se obrigar aí a não vir na aula. Mas fora isso, dificilmente o aluno idoso falta aula, tá? E, gente, periodizar é importante pro público idoso, porque a gente pode conseguir resultados melhores do que aquele aluno que não trabalha de forma periodizada, mas com menor esforço. Então, se um aluno idoso faz um esforço menor e consegue um resultado melhor, excelente. Então tá aí mais uma das vantagens que a gente pode oferecer para o nosso aluno. E é importante que a gente explique isso para ele, a gente mostre isso para ele. É isso que ele vai valorizar no nosso trabalho. Explicar que a forma de periodizar é essa e por que eu periodizo o treino dele. Explicar o que é uma periodização, né? Porque eu estou falando aqui numa linguagem mais técnica. Muito bem. Bom, Guilherme, mas e se esse meu aluno ele fica doente, ele tem diversas doenças, então é difícil, né, de avaliar, de periodizar. Esse é outro ponto. O aluno idoso tem, em média, 7 doenças. Eu já falei para vocês isso ontem, eu acho, e muitas delas são assintomáticas, tá? Então as pessoas nem sabem que tem. Mas normalmente uma pessoa idosa tem, em média, 7 doenças. Então a gente vai pegar idosos hipertensos, diabéticos, com osteoporose, enfim. Então é importante, no nosso método de trabalho, a gente ter uma forma de trabalhar com cada uma dessas doenças. Porque, gente, qualquer detalhe vai fazer diferença no treino de uma pessoa que tem determinada doença. Se eu trabalhar com uma pessoa que tem osteoporose, ela tem uma fragilidade muscular também, vamos pegar uma pessoa com sarcopenia, tá? Com fragilidade também, e botar numa esteira, pode ser que ela não tenha força para fazer esse tipo de exercício. Então, qualquer detalhezinho vai fazer diferença na vida dela, tá? E para a funcionalidade dela. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Tem que ter lá no nosso método qual é a forma que a gente trabalha com as principais doenças para idosos. Isso eu explico também lá na semana do Personal Senior, tá? Mais um ponto, tá? O quinto, marketing. Que nem eu falei para vocês no início. Não adianta a gente ter todo esse conhecimento, essa estrutura toda, se as pessoas não enxergam isso. Elas têm que entender e saber que a gente trabalha nesse formato, né? E com esse tipo de público. Então, não adianta... aliás, para a gente se destacar, ganhar bem e virar referência, é fundamental essa questão de divulgação, tá? E, gente, aí tem marketing direto, marketing indireto, que tem uma diferença aí, eu vou explicar para vocês também. A gente tem diversas ferramentas que a gente pode usar, redes sociais, site, WhatsApp, a gente pode fazer parcerias, isso é uma maneira muito interessante
de fazer marketing, tá? Então, assim, tem diversas ideias e diversas alternativas. Então eu vou mostrar para vocês também como é que eu posso fazer um cronograma de publicações para minha rede social, que horário que é interessante publicar, como fazer daqui a pouco uma publicação patrocinada para conseguir um alcance maior. Enfim, tem diversas maneiras da gente trabalhar o nosso marketing, tá? Uma sexta situação aí que tem que estar no nosso método são as regras de trabalho, as nossas regras de trabalho. Então, ter um documento, né, que explique como funcionam as nossas aulas, tá? Por exemplo, o que vocês fazem quando o aluno de vocês entra em férias? Ou quando vocês tiram férias? Vocês continuam cobrando do aluno ou não? Vocês colocam uma pessoa para substituir? Vocês simplesmente não dão aula e o aluno não paga? Só que isso é um problema, né? Não receber é meio complicado. Então, é esse tipo de comunicação que eu faço nesse documento e eu entrego para o aluno. Assim ele fica sabendo já, de forma antecipada, como é que funciona, nesses casos, o meu trabalho, certo? Outra coisa que eu posso botar é as minhas regras em relação a atraso, tá? Forma de pagamento. Como é que é a forma de pagamento? Que dia que tem que ser pago a mensalidade? Tá, e por que eu faço isso e por que isso tem que estar no meu método? Porque isso vai me trazer segurança como profissional, tá? Então, gente, isso vai fazer com que eu não perca dinheiro com o aluno. Se o aluno, que nem eu dei o exemplo, se o aluno tira férias, ele simplesmente não vai pagar vocês? Não, eu tenho algumas alternativas que eu coloco nesse documento para não deixar de receber do aluno. Agora, esse documento serve também para não gerar nenhum tipo de desconforto com o meu aluno. Sabe aquela coisa, aquela situação que tu não combina, só vai combinar no momento que acontecer? As férias. Ah, Guilherme, estou indo tirar férias. Tá, mas e meu pagamento? Como assim teu pagamento? Eu não vou treinar, não vou te pagar. Entendeu? Para não gerar então nenhum tipo de desconforto, eu entrego o documento antes para o aluno já entender como é que funciona. Quanto mais profissional for o meu trabalho, mais valorizado eu vou ser e mais chances de retenção com esse aluno eu também vou ter. Então, pessoal, todos esses pontos que eu trouxe aqui na live de hoje vão fazer parte do método de trabalho de vocês. Lembrem que eu já falei sobre organização, né? Aquele profissional que é organizado e tem o seu padrão, ele ganha muito em tempo e ele passa uma imagem muito mais profissional. Claro que no começo pode ser que seja um pouco mais maçante ter que criar um método e tal, mas na verdade eu passo o método para vocês, tá? Mas depois que vocês têm um método, facilita muito, vocês ganham muito em tempo, é impressionante. Eu utilizo atualmente o método Ativa 10K, tá? Que foi o método que eu criei, e não só com referencial teórico, mas também com base na minha prática ao longo desses quase 18 anos, tá? Então, opa, só vou desligar aqui que eu recebi uma ligação. Aí. Voltando, todo esse método do Ativa 10K que eu utilizo, eu vou mostrar com detalhes ele, passo a passo, lá na semana do Personal Senior. Então é importante você que não se inscreveu ainda, já ir depois da live lá no link que está lá na minha bio, clicar e se inscrever, tá? Então, gente, se é o caso de alguém que recém está se formando, né, e que não decidiu o que vai fazer, que caminho vai seguir na área da educação física, isso é um baita presente, porque eu vou dar esmagadinho isso para você. Quem dera eu tivesse alguém para ter me falado isso lá quando eu me formei, que eu estava ainda um pouco perdido, tá? Porque facilita muito, muito mesmo, tá? Economiza em dinheiro, economiza em tempo, facilita demais. E realmente não foi fácil, né? E tentando adivinhar o que seria melhor, né? Eu errei demais até tentar chegar aí nessa estrutura que eu tô hoje.
Então, gente, aproveita lá, se inscreve e questionem. É importante vocês questionarem, né, em cima das lives que eu estou apresentando, em cima lá da semana do Personal Trainer que vai acontecer, porque quanto mais vocês tirarem as dúvidas de vocês, melhor, mais seguros vocês vão estar. E para o pessoal que é formado já trabalha, né, com pessoas idosas ou com outras faixas etárias, também é importante a semana do Personal, porque eu entrego diversas estratégias e dicas que podem ser utilizadas. Eu sou formado há muito tempo já e eu assisto outras pessoas da minha área também e sempre eu pego uma dica diferente, uma dica nova que eu posso usar no meu trabalho em uma ocasião que vai ser interessante para mim, tá? E é isso aí, gente. Então, essa foi a live de hoje, tá? Onde eu apresentei ali algumas propostas para vocês criarem um método de vocês. Amanhã, quinta-feira, feriado, eu vou estar aqui de novo. Lembrem que não existe feriado para quem quer se qualificar e para quem tem como objetivo evoluir, tá? Então, amanhã às 14h30 eu vou estar aqui de novo e é a live sobre avaliação física. Então, não percam, deixa anotado aí na agenda de vocês. E daqui a pouco já venham com algumas perguntas já para a live, tá? Às 2h30 eu vou estar aqui esperando vocês. Espero que eu tenha ajudado vocês, né, com essa live de hoje, com algumas informações. Agradeço muito a participação de todos. Se tiverem dúvidas em relação à live de hoje, podem escrever, podem mandar um direct depois que eu respondo sem problemas. Muito obrigado, pessoal. Vejo vocês amanhã. Até lá!